Salve os irmãos com a paz do Senhor. Saudade dos irmãos, né? Mas estamos mais uma vez aqui para estudarmos a lição número 8. Nos foi incumbida essa responsabilidade, né? E graças a Deus por isso. Lição número 8, dia 24 de maio de 2020. O título da lição: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? Tem a leitura em classe, que se encontra, não vou ler, né, irmãos, para nós ganharmos tempo, mas se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, tá? Para nós ganharmos tempo, o tempo é escasso aqui, né, irmão, na internet, né? Mas nós vamos passar para a introdução. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, está lá no versículo 21 do capítulo 2. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. 2 e 20. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, né? Capítulo 2, versículo 22. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos, né? Então começaremos aprendendo sobre o que era, né, irmãos, o santuário antigo, e depois agora nós, como povo de Deus, né, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos o templo do Espírito Santo. É o que nós vamos aprender nesta lição, né? Vamos entrar aqui no tópico primeiro, a qual tem 4 subtópicos, né, irmão? Vamos ser sucinto, né, irmãos? Vamos procurar ser rápido para que nós possamos terminar a lição, amém? Um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Está lá em 1 Reis 8, 16 e 20. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, capítulo 2, versículo 14. Ao reconciliar-se ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, né? Capítulo 2, versículos 18 e 19. Assim, o templo judaico perde sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Então, irmão, no primeiro tópico aqui, no primeiro subtópico, que o comentarista está dizendo que havia um exclusivismo, né, dos judeus, e por ele ser exclusivo, né, irmãos, ele era descartado todos os outros povos, que aqui são 2 povos, judeus e gentios. Todas as outras nações eram consideradas como gentios, né? E agora Jesus vem justamente para juntar 2 povos, esses 2 povos, né, irmãos, judeus e gentios. Jesus veio através da morte do Senhor na cruz, né, veio para reconciliar esses 2 povos, né? O que o comentarista fala aqui, ó, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja, né, irmãos? A igreja de Cristo Jesus. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito, ou seja, aquele pensamento que tinha, né, de exclusivismo, que eles eram, né, a prioridade, que eles eram, né, irmãos, exclusivo, aqui termina, né, essa relevância, né, termina aqui com a chegada, né, do Senhor Jesus, e agora é feito um novo conceito, né, de santuário, é apresentado às nações ali, aos 2 povos, né, tanto judeus como os gentios, né, através do Senhor Jesus, tá? O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Veja bem que já tem uma mudança, né? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde
Deus habita em espírito. Aqui não tem judeu, aqui não tem gentil, né? Aqui é uma pessoa, né, que aceitou a Cristo, né? Agora se torna o templo do Espírito Santo, né? O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, né? Está na 1 Reis 8,17. E reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Lá, quando Estevão lá está, né, à beira da morte, quando ele enfrenta os judeus ali, alegando, né, irmãos, que Deus não habitava em templo feito por mão de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios, veja aqui que já coloca as duas nações, os dois povos, né, judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo instruindo lá aos Coríntios, né, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E também Pedro enfatiza, né, em 1 Pedro 2 e 5, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, né? Agora somos espirituais. Todo aquele ritual que havia, né, irmãos, antes, agora acabou, né, irmãos, e agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né, da presença de Deus. Tanto judeus como gentios, todos têm agora a presença do Espírito Santo. E esse templo, irmãos, que nós vamos aprender agora no subtópico 3, ele tinha algo especial, né? Então nós vamos aprender agora a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Veja que tinha uma base para que, né, irmãos, aquele edifício fosse edificado, fosse construído, uma estrutura base para manter ali, né, irmãos, o que viria em cima, o que viria após aquela pedra, né, irmãos. Para que se tenha uma ideia, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Monólito, irmãos, é tão somente uma grande pedra que foi encontrada, né, que media aproximadamente 12 metros, para você ver, né, a base, como que era desse, né, edifício que foi construído. Então, a base desse edifício que foram encontrados 12 metros de comprimento para a sustentação do edifício que vinha sobre esta base. Então, para nós termos uma noção, né, irmãos, do que aguentava esta base, né, irmãos, que é Cristo. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Está lá em Salmos 118 e 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, né, irmãos? Está lá em Marcos capítulo 12 e 10. Assim como também os apóstolos testificaram em Cristo, a pedra principal. Está lá quando Pedro está falando, né, irmãos? Atos capítulo 4, versículo 11 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo, né, irmãos? Então nós estamos edificados nesta rocha que é Cristo, essa pedra tão grande, né, irmãos, que sustenta tudo que vem em cima, tudo que vem sobre ela, a base de tudo, né, irmãos, é Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos nesse subtópico é justamente isso, né? Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, né? Então nós aprendemos, está lá na leitura em classe,
que o que Jesus falando lá, irmãos, que o homem prudente ele edificou a sua casa sobre a rocha, né? E aqui, irmãos, abrindo um parênteses aqui, o que nós vamos aprender aqui? A lutas, as adversidades vêm sobre todos, né? A diferença é aonde nós firmamos a nossa vida, onde nós firmamos a nossa casa, né, irmãos? Então aqui Jesus fala que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha e veio todas as, né, irmãos, as angústias da vida veio sobre esta casa, né, irmãos, que somos nós não estamos isentos. A Bíblia fala que vieram chuva, vieram os rios, vieram as tempestades sobre essa casa, né? Mas como ela estava firmada sobre a rocha, ela não caiu. E também veio as chuvas, tempestade, e combateram a casa também que era edificada sobre a areia e ela ruiu, né, irmãos? Ela caiu. Então, nós não estamos isentos, né, irmãos, de termos lutas, de termos adversidade, né, irmãos? Mas o que é? A diferença é que a nossa casa, ela foi edificada na rocha que é Cristo. Então, diante que nós estamos passando, né, irmão? Aproveitando o ensejo aqui, né, irmão? Nós não estamos livres. Mas o que é? Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Portanto, nós não vamos nos abater diante das adversidades que vêm diante de nós, diante das lutas, que nós não estamos isentos. O próprio texto está dizendo, né, irmãos, que veio rios, que veio tempestade e combater aquela casa, só que não derribou. Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Ao contrário da casa, né, irmãos, que estava construída sobre a areia e ela ruiu, ela caiu. Então, irmãos, que nós possamos permanecer fiéis, permanecer confiando no Senhor, porque a nossa vida está alicerçada no Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Primeiro tópico, vamos entrar aqui no segundo tópico, irmãos. O fundamento apostólico e profetas. Vamos aprender aqui. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro, né? O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o que a Bíblia diz? Que ele foi enviado, o próprio Senhor Jesus foi enviado para o mundo para salvar a humanidade, né? E ali, no seu ministério, ele escolheu esses 12 homens, que através desses 12 homens que foram chamados, intitulados como apóstolos, né, irmãos, eles dariam continuidade ao ministério do Senhor Jesus, né? E seriam enviados para levar a palavra de Deus, dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus aqui na terra. E eles cumpriram na íntegra, né, irmãos? Eles obedeceram a palavra do Senhor, né? Então, apóstolo significa enviados ou mensageiro, né? Tem a referência aqui, Hebreus e 1 João. Nos evangelhos, Marcos, nos 3 evangelhos, né, irmãos, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, né? Está lá em Mateus, e Marcos e Lucas. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Atos capítulo 6, 2 e 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo o fundamento. Então, eles foram instruídos por Jesus Cristo em todo o seu ensinamento, em todo o seu ministério. Ali eles orientavam os discípulos, né, irmãos, para darem continuidade. Ele sempre dizia, nunca negou, o Senhor Jesus sempre orientava o discípulo que ele voltaria para o Pai, né, estava ensinando aos seus discípulos para que, após a volta dele para o céu, os discípulos daram continuidade ao seu ministério, né, irmãos? E logo lá na frente nós conhecemos a passagem a qual Paulo, né, foi o trabalhar do Senhor, também chamou Paulo para que desse continuidade mais para o lado dos gentios ali, porque Deus, como foi citado no tópico anterior, Deus chamou todos os povos, Deus chamou todas as nações, e agora, né, todos são um só povo, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16, né? E formou, nesse aspecto, no último ponto aqui, irmão, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento, né? Que é a palavra de Deus. Então, eles foram incumbidos de trazer
né, a palavra de Deus e dá continuidade à palavra do Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né, irmãos? Não é os apóstolos em si, mas o que, aonde eles aprenderam, da onde eles aprenderam e da continuidade que eles tinham que dar daquilo que eles aprenderam em Cristo Jesus, né, irmãos? Então, nós temos que ver o que nós estamos aprendendo, o que estão nos ensinando, se tem base bíblica, né, irmão? Se tem base bíblica, está baseado dentro da palavra de Deus, né? Nós temos que examinar, ver se o líder, né, irmão, se aquele que está à frente de um trabalho está baseado na palavra de Deus, né, irmão? Se tiver baseado dentro da palavra de Deus, sim, nós devemos ouvir, devemos obedecer, né, irmãos? Então, os apóstolos em si, lógico, têm os seus méritos, tudo, mas a base tinha que ser sempre a palavra do Senhor Jesus, a qual eles aprenderam. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular, veja bem, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, jamais, né, irmão? Em todo tempo, né, irmão, jamais poderá ser violada, poderá ser mudada a palavra de Deus, né, irmãos? Os homens, pelos seus egos, os homens, pelo seu orgulho, às vezes, eles distorcem a palavra de Deus, né? Eles parte para o caminho errado, mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem que manter, ela tem que prosseguir fiel, né, irmãos, em todo o tempo. Acerca disso, o Senhor Jesus assegurou: as minhas palavras não vão de passar, se daqui, irmão, vai permanecer para sempre. Quando ele falou lá 2000 anos atrás, ele falou isso para os discípulos, né, e para aqueles que ouviam, e ela tem que permanecer fiel em todo o tempo, irmãos, né? Os homens podem errar, os homens podem cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, né, irmãos? O homem está sujeito, mas a palavra de Deus tem que permanecer, ela nunca vai mudar, a palavra de Deus, irmãos. Ela é em todo tempo a verdade, ela é imutável, a palavra de Deus, tá? A Bíblia do Estudo Pentecostal retifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Paulo menciona lá, irmãos, que isso é anátema, né? Tudo isso que vem depois não tem sonho, não tem revelação, irmãos. Se não tiver baseado dentro da palavra de Deus, né, irmãos, é anátema, não pode ser levado a sério, né, irmãos? Não. Tem que ter base bíblica. Todas as revelações, toda a profecia tem que ter base bíblica. A maior profecia, irmãos, é a palavra de Deus, né, irmãos? O testemunho dos profetas. A palavra grega próphetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolo e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja, né? Da igreja atual ali, né, irmãos? Na época dos apóstolos, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiver oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Vejam bem, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Está lá em capítulo 3, 4 e 6 de Efésios. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, lá em 2 Pedro 1:21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo, né, irmãos? Então, Jesus confirmou ali, desde o que já havia dito antes, né, irmãos? Antes da vinda do Senhor, que esse era o propósito de Deus para com toda a humanidade, tá? Graças a Deus. A igreja, irmãos, ela está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho os testemunhos dos profetas bíblicos, né? Você veja que no ministério do Senhor Jesus, ele sempre cita, né, irmãos? A palavra, ela testifica de mim, os profetas disseram de mim, os profetas falaram de mim. Então, tudo, né? Tudo ali se encaixa, né, irmãos? Com o Senhor Jesus, com as promessas que os profetas profetizaram, né, antes do Senhor,
e deu continuidade nos apóstolos, né, irmão? Deu continuidade nos apóstolos ali após a ida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a pedra angular, né, irmãos? É o próprio Cristo, né? Ele que dá sustentação para a igreja, para que ela permaneça, né? Deus foi revelado aos profetas do Antigo Testamento, Deus foi revelando aos profetas do Antigo Testamento os detalhes dessa promessa messiânica, né, irmãos? Tem vários profetas que mencionam aqui a vinda do Senhor Jesus, né, irmãos? Vários profetas, entre eles que mais nós conhecemos, Isaías, né, irmãos? O próprio capítulo 53 fala praticamente todo ele sobre a vinda do Senhor, do Messias, né, irmãos? Vamos aqui para o subtópico, para o tópico 3, irmãos, para nós ganharmos tempo, né, irmãos? Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, todo edifício bem ajustado cresce, esta, né, expressão indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Veja, irmãos, a importância disso daqui, né, irmãos? Pessoa tem que crescer. A Bíblia diz crescer na graça, no conhecimento. Nós temos, né, irmãos, que crescer, desenvolver como cristão, né, irmãos, para ter resultado, para dar frutos, né, irmãos? Esse que é o objetivo da igreja e o objetivo tem que ser nosso, né, irmãos? Assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas. Veja bem, tá as referências aqui em Colossenses e 1 Coríntios. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, né, irmãos? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo Jesus, no ensinamento do Senhor, né, irmão? Não adianta nós tentarmos darmos jeitinho, né, como diz jeitinho brasileiro, não tentarmos, né, irmão? Não, as coisas de Deus não tem essa necessidade. Vamos fazer isso para ver se melhora, vamos fazer isso para ver se cresce. Não, irmãos, tem que ser dentro da palavra, tem que ser ensinamento dentro da palavra. Escola dominical, culto de doutrina, ensinamento, né, irmãos? Orientação dentro da palavra de Deus. Pode ter certeza, irmãos, que a igreja vai crescer e vai dar fruto. O que é importante, irmãos, é dar fruto. O importante não é a igreja ser cheia e não ter entendimento, não ter conhecimento. O importante, irmãos, é as pessoas que estarem na igreja, elas terem firmeza da sua salvação, elas terem certeza de vida eterna, certeza, irmãos, que diante de tudo que estamos passando, de tudo que estamos vivendo, Jesus voltará e nós estaremos com Ele para sempre. Temos certeza do que nós estamos do que nós queremos e do que nós somos, isso que nós precisamos, né, irmãos? E com certeza, a partir do momento que nós vivemos assim, irmãos, automaticamente, naturalmente, a igreja vai crescer igual tem crescido para a glória de Deus, tá? Depende de tudo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a vivenciar o fruto do Espírito. Veja bem, aqui já vem o fruto, né, irmãos? O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, glória a Deus. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor, né, irmão? Que é o propósito, que é o objetivo maior disso daí, né, irmãos? Lá, o templo, né, irmãos, foi construído, aquela beleza tal, né? A presença do Senhor é só ali. E agora, no Senhor Jesus, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Diante de que tudo nós estivermos passando, nós temos a plena certeza que nós dobramos o nosso joelho diante de Deus, nós sentimos a presença do Senhor e nos alegramos, mesmo diante de tanta adversidade, de tanta morte, né, irmão, que estamos passando, a humanidade está passando com essa pandemia, mas nós temos, Deus nos tranquiliza, Deus nos dá força, Deus nos dá graça através da pessoa do Espírito Santo, né, irmãos? Isso é maravilhoso aos olhos do Senhor, graças a Deus. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, né? Veja bem, o lugar santíssimo, né, irmão? O interior do nosso coração, o interior do nosso corpo, que é o nosso coração, ou seja, o lugar do encontro do sumo, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, né? Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7, onde, né, ele tinha acesso lá. Então agora é o nosso coração, né, irmãos? O templo
a morada do Altíssimo, agora ele está em nosso coração. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, né? Veja bem, mas sim ao crente que se tornou o templo santo, né? Está lá em 1 Coríntios 3,16, já foi lido, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, né, irmãos? 1 Pedro e 1 João. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Graças a Deus, isso é um privilégio. Graças a Deus, irmãos. Pensa bem, irmãos, o Espírito Santo morar em nós, homens pecadores, falhos, né, irmãos? E ele morar em nossos corações e vai trabalhando na nossa vida para que nós possamos santificar, para que nós possamos a cada dia mais crescer na graça, né, irmãos? E viver em santidade diante de Deus. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. Já citamos, né? Vou ler de novo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão, né, ao tabernáculo. Ali era a morada de Deus, no tabernáculo foi construído, né? E depois ao templo israelita. Nós sabemos que foi construído o templo e ali ficava a morada de Deus. Indicava lugar de habitação permanente e comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Graças a Deus, nós tornamos, irmão. A presença de Deus no primeiro momento, irmão, na construção do tabernáculo era a presença de Deus só ali, né, irmãos? Aí foi construído o templo do Senhor, ali a presença de Deus era ali no templo. E agora a Bíblia diz, irmãos, isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, né? Graças a Deus, ele habita em nosso ser agora, né? Paulo lá falando lá, se eu não me engano, aos atenienses, né, irmãos? Falando lá em capítulo 17 e versículo 24 de Atos. Ele reside individualmente dentro de cada um, de cada cristão. Ele está dentro de você aí, querida, dentro de você aí, meu irmão, te dando graça, te dando força, te dando orientação, né? Ele está dentro de nós, bem como no corpo inteiro de crente, né, irmãos? A igreja formada por judeus e gentios, graças a Deus, capítulo 14, versículo 23 de João, e 1 Coríntios 3,16, que nós já lemos, né, irmão? Então, ele habita em nosso coração, né, irmãos? Graças a Deus por isso, né, que nós terminamos. Quero ler a conclusão, né, irmão? Desculpa por nós sermos um pouco mais rápido, é por causa do tempo, né, irmão? Senão não dá para gravar todo o vídeo, tá, irmãos? Que Deus perdoe. A comparação de igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Então estamos em aperfeiçoamento, irmão. Você erra aqui, eu erro ali, está entendendo? Nós erramos, mas sempre procurando melhorar, sempre procurando crescer, né, irmão? Sempre procurando, né, nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, né, irmão? Reconhecendo nossas falhas, pedindo misericórdia a Deus e continuando a nossa caminhada, né? Chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogadas. Nada do que foi ensinado lá atrás, irmão, não pode ser revogado, não pode ser mudada, né? Revogada é o que não pode ser mudada, não pode ser adulterada, jamais. Tem que permanecer fiel na palavra de Deus, né, irmãos? Irmãos, eu quero deixar uma pergunta aqui, né, irmãos, para os irmãos, né, irmãos? Ao reconciliar-se ambos os povos, Cristo desfez a inimizade entre esses povos, né, irmãos? Formou uma nova humanidade. Que humanidade é essa, irmãos? Né? Esta é a pergunta que eu faço aqui, que eu deixo para os irmãos, né, irmãos? Ao abolir a cerimônia, né, desfez a inimizade entre os povos e formou a nova humanidade. A pergunta minha, que humanidade é essa que Cristo formou, né, através da morte dele, da morte na cruz do Calvário, né? Ali Deus aboliu, né, irmãos, a inimizade que havia entre os povos e agora
faz uma nova humanidade. Amém? Que Deus abençoe essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.